Olá pessoal, tudo bem? Primeiro agradeço a você por ter parado para ouvir essa história, né? Mais um vídeo no meu canal. Estou fazendo aqui, trazendo uma história muito interessante. Tá bom? Nós vamos aprender hoje assim, como diz na Bíblia, quem sabe fazer o bem não faz está pecando. E a história de hoje tem tudo a ver. O nome dessa história é O Furo no Barco. Para começar, você, por favor, compartilhe, se inscreva no meu canal, tá bom? Que eu pretendo continuar com outras histórias muito interessantes. Então vamos lá. A história fala assim: um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isso não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco." Mas foi um serviço tão pequeno", disse o moço. "Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu", disse o homem. "Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que havia saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua boa ação." Então, queridos, essa história, o que ela mostra para nós? Tudo aquilo que pudermos fazer de bom para o outro, independente para quem seja, nós devemos fazer. Porque às vezes uma simples atitude nossa pode livrar uma pessoa da morte, pode livrar uma pessoa de um problema, de um surto, de um desespero. Aqui nós vemos na história que o rapaz, ele foi contratado apenas para um serviço. Mas como ele tinha um coração ali bom, quando ele constatou aquele furo no barco, ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente consertou. Na mente dele, simplesmente, mas na verdade, ele livrou pessoas da morte. Então que a gente venha aprender sempre a fazer o bem, sem olhar quem. Que o nosso coração ele seja melhor. Vamos pensar nisso todos os dias. Sempre tem alguém perto de nós precisando da nossa ajuda. Muitas vezes uma simples ajuda e nós recusamos. Nós não damos a devida importância àquilo que a pessoa está nos pedindo. Aquela notícia que a gente fica sabendo de alguém que está precisando de um favor. Muitas vezes a gente se retém, a gente não dá importância. E às vezes um simples gesto de amor, de bondade, pode livrar uma pessoa, até mesmo da morte. Então que nós venhamos pensar sempre nisso, fazer o bem. E nunca olhar a quem, se a pessoa merece ou não. Nunca julgar para depois ajudar. Primeiro ajudar, ok? Então é essa mensagem que eu trago através dessa história. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Obrigada.